A nossa música sertaneja, a potência do Brasil quando se trata de gênero musical que se transformou e se adaptou, conquistando todo o mercado, mantendo a essência do povo brasileiro e suas tradições. Por isso, no vídeo de hoje iremos contar um pouco da história da música mais tradicional do país, o sertanejo. Desde os primórdios da colonização brasileira, as modas de viola já eram muito comuns entre os portugueses, que se reuniam em rodas para beber, comer e contar histórias. Foi através dos portugueses que esse costume chegou às nossas terras. As violas já eram usadas pelos jesuítas para cantar canções católicas, para catequizar os índios, e festejos religiosos. As modas de viola eram um costume do Brasil rural, quando as tropas que conduziam o gado paravam nas fazendas. Sempre havia alguém que dedilhava um instrumento, assim como existia aquele que contava causos em torno de uma fogueira. Mas para os estudiosos foi a partir de 1929 que o gênero surgiu, quando Cornélio Pires, escritor, humorista, pesquisador e compositor, quis espalhar os costumes caipiras no formato de música e apresentações teatrais para diversos lugares do Brasil. No início o gênero era conhecido como música caipira devido às letras simbolizarem as belezas e simplicidade da paisagem rural, através de poesias demonstrando o estilo de vida de quem vivia no interior e na cidade. Sendo o estilo musical que retrata até os dias atuais muito bem a sociedade brasileira, tendo composições que tratam de temas importantes desde o seu início, como por exemplo a música A Revolução de Getúlio Vargas e a Morte de João Pessoa, da dupla Zico Dias e Ferrinho. E já na década de 1920 que grandes figuras do sertanejo começaram a surgir com as composições que hoje chamamos de música caipira ou sertanejo raiz. A emblemática dupla Tonico e Tinoco foi formada naquela época e até hoje é tida como uma das maiores de todos os tempos, com fãs de todas as idades. Além dela podemos citar tantas outras duplas da época como Raul Torre e Florencio, Vieira e Vieirinha. Foi também nessa época que os primeiros grandes sucessos do gênero surgiram, como a icônica O Menino da Porteira, que já foi regravada em tantas vozes e já virou até filme. Outro clássico muito ouvido da época é Pinga em Mim, onde o dialeto caipira é muito bem retratado. Nos primórdios, os músicos do gênero utilizavam, basicamente, a viola caipira, a gaita e outros instrumentos regionais. Com o passar do tempo novos instrumentos foram adicionados como por exemplo a harpa e o acordeão fazendo o formato evoluir. Essa mudança também aconteceu pelo final da Segunda Guerra Mundial, em que ritmos europeus, como a polca, foram incorporados às composições nacionais. Inspirados pelos artistas internacionais Milionário e José Rico, por exemplo, passaram a usar o violino e o trompete em suas canções. Junto disso, o formato de duplas formadas somente por homens foi ficando para trás. Já em 1945, os primeiros nomes do sertanejo surgiram, com destaque para Cascatina e as Irmãs Galvão. Apesar de ter grandes representantes, o sertanejo ainda era visto de forma pejorativa por muitos brasileiros. Principalmente nas grandes cidades, a música raiz era considerada algo ultrapassado, que a industrialização já havia superado. Para escapar desse preconceito, a música caipira foi denominada sertaneja e agregou novos instrumentos e temas ao seu repertório. Com o passar dos tempos superou os obstáculos e atingiu a tão sonhada modernização entre as décadas de 1960 e 1970, quando a música country americana passou a dominar as rádios brasileiras. Com essa influência os músicos brasileiros tiveram contato com novas formas de compor, além da chegada de novos instrumentos como a guitarra elétrica, fazendo o estilo evoluir tornando as canções mais modernas e aprimoradas. O cantor Sérgio Reis, que já era famoso entre os fãs da Jovem Guarda, foi um dos principais atores para essa mudança no estilo sertanejo. Foi a partir daí que canções mais tradicionais, que retratavam a vida cotidiana no interior, começaram a se tornar mais parecidas com as que temos hoje. Já em 1980, o estilo alcançou novos patamares entre os demais estilos musicais brasileiros, quando passou a ser tocado nas rádios, em todos os horários, desde os programas matinais até os noturnos. Foi também nessa época que as duplas começaram a incluir o romantismo em suas letras. Trechos sobre perda de um grande amor, a solidão, abandono e tristeza se tornaram cada vez mais comuns e conquistando grande público.
Foi também nesse período que foram adicionados os sintetizadores, as viradas de bateria e melodia pop. E é impossível não citarmos aqueles que souberam fazer isso muito bem? Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Rio Negro e Solimões, sem falar de Leandro e Leonardo entre tantos outros com seus sucessos que até hoje emocionam os fãs. Com isso a música sertaneja começou a ser usada em trilhas sonoras de novelas, atingindo o horário nobre na televisão brasileira. Você se lembra que, no início, as músicas sertanejas eram voltadas para o homem do campo e a vida bucólica no interior? Pois é, essa realidade mudou, foi se alterando e o estilo começou a dominar as grandes cidades, as festas e os jovens. Com isso, o ritmo e as letras se modernizaram mais. E o clima de balada e de curtição deu origem a uma nova vertente do sertanejo, o universitário. Novos nomes surgiram, como Gustavo Lima, Jorge e Mateus, Cristiano Araújo e Luan Santana. Com isso novas adaptações continuam surgindo e a música sertaneja segue assumindo seu principal objetivo, desde as suas raízes, expressar em canções a vida do brasileiro, seja no campo ou na cidade. É claro que a história do sertanejo é muito mais profunda com diversos atores que poderiam estar nesse vídeo, porém fizemos de tudo para contar a história de forma resumida sem esquecer de ninguém. Você concorda? Faltou alguém? Discorda? Comentem. Eu vou ler seus comentários para a gente saber o que eu esqueci, o que podia ter colocado nesse vídeo vai ser legal. De repente a gente pode fazer um vídeo mais específico sobre a música sertaneja raiz, ou contar a história daquela dupla icônica do sertanejo que você adora. Tô louco para fazer um vídeo desse, vai ser bem bacana. Obrigado de verdade por assistir esse vídeo. Não esquece o joinha que vai ajudar muito e se você ainda não é um inscrito no canal, clica aqui com o sininho ativado que é muito importante para a gente saber que você está acompanhando todos os nossos vídeos.